Bom dia ao psiquiatra Luísio Andrade. Bom dia, Eduardo, Fernanda, ouvintes internautas da Itatiaia. Estamos aí para comemorar amanhã, de hoje para amanhã, a data do falecimento de São Francisco de Assis. São Francisco nasce em 1182, morre em 1226, Eduardo viveu, portanto, só 44 anos. E ele é um exemplo de simplicidade, de amor ao próximo, de amor aos animais e de amor à natureza. Portanto, ele é o patrono da ecologia e hoje é o dia comemorado, então, dia do veterinário e o dia também desses cuidados com nossos queridos pets, que são hoje personagem fundamental, Eduardo, na saúde mental, principalmente de pessoas solitárias, principalmente de pessoas que estão passando por um momento de pouco contato social, de pouca socialização. Então, uma homenagem a São Francisco, que conviveu, Fernanda, com Santa Clara, também de Assis, na cidade de Assis, na Itália, e que são dois exemplos de como a pessoa pode ter uma vida simples e uma vida dedicada ao próximo e ter uma grande alegria de poder doar muito mais do que receber. Portanto, aquela oração que não se sabe ao certo, Eduardo, se é de São Francisco, alguém fez em nome dele, mas Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver trevas que eu leve à luz, é um significado que a gente tem falado muito com os ouvintes internautas da Itatiaia, da importância de buscarmos uma humanização nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso quer dizer domesticar, domar o instinto animal que vive em nós. Portanto, é uma evolução, é um desenvolvimento e precisamos de buscar isso com toda a dificuldade que tem por trás dessa peleja diária. E existe um dado muito importante que cerca de 30% da bebida consumida são de produtores que não têm registros, né? 30%. É um número muito alto. 30%. Doutora Luísio Andrade, Vossa Excelência que tem o saber médico, notório saber médico científico, é uma bomba relógio, um produto como esse, aparentemente simples, na mão de criminosos? Prestes a explodir, né, Eduardo? O que acontece? Tem duas origens esse tipo de coisa. Um que é o descuido, né? É a falta de qualidade, a falta de, vamos chamar assim, de critérios. E a outra é a má intenção, né? É conhecido, todo mundo conhece o termo, a bebida batizada, né? O batizado é quando você mistura, né? Essa questão da cachaça da cabeça, né? Que quando fala assim, parece até que é a melhor pinga que tem, ou a melhor parte da pinga, pelo contrário. É a parte mais intoxicante, é a parte que tem, então, essa, vamos dizer assim, esses elementos que são mais destrutivos para o organismo. O álcool em si, ele já é prejudicial em todos os sentidos, mas quando é um álcool deteriorado, estragado ou misturado seja com o etanol de posto de gasolina, muito comum, nós temos visto aí há um tempo já, Eduardo, intoxicação por moradores de rua que usam então o álcool do posto de gasolina como sendo fonte então de alívio dos seus sofrimentos, das suas mazelas, né? Então, quando é uma má intenção, isso é um crime completamente absurdo, mas quando é também por descuido, por desleixo, a gente tem que estar combatendo. A questão é que a bebida, hoje a bebida alcoólica, ela é usada em tal quantidade, Fernanda, que é um lugar que, né, lógico, quem quer ganhar dinheiro fácil, e o representante da Lama está falando assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exato. E às vezes oferece-se uma bebida que não tem registro, que não tem controle, que não tem rótulo, né? Como se fosse uma preciosidade, que é produto artesanal. É onde estão os metais pesados, é onde estão essas intoxicações que vão trazer uma destruição mais rápida e mais intensa do organismo. Pode ser uma ressaca acima da média, uma dor de cabeça danada, um piriri arrumado o dia inteiro e pode ser fatal. Nossa, isso é horrível, né, Eduardo? Porque, principalmente quando essas bebidas, esses coquetéis, né, que mistura açúcar e que o sabor, então, fica um sabor completamente atraente, né? Porque é docinho, porque tem dá uma sensação de saciedade, não só com bebida, mas também enquanto glicose, que é um combustível, o principal combustível do cérebro, né? Então, esse tipo de situação, né? Fernando falou uma coisa interessante, a males que vem para bem. Quer dizer, às vezes acontece uma situação que acende o alerta, que acende a antena, e nós sabemos, o ser humano, quando a gente está falando aí de ser humano que não é bem humano, está mais para animal do que humano, gosta de levar vantagem de tudo, né? Então, quer dizer, quanto mais lucro der, melhor, sem o critério da qualidade, mas sim com o critério de quantidade, né? Então, você falou aí da importância dos ouvintes da Itatiaia estarem atentos, porque quem mais inibe a adulteração, quem mais inibe a falsificação é o controle, é esse critério que os órgãos que têm a responsabilidade, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente,
tem a função de inibir isso, para poder ser uma coisa que vai trazer, vamos dizer assim, uma dificultação e um risco maior de prisão, de pagamento de multas, né? Acabamos de ver a situação da mineração, é a mesma coisa, né? Se você vai deixando correr solto, né? Se você vai deixando as coisas acontecerem assim no laissez-faire dos franceses, deixa rolar, vamos ver o que acontece, acaba que quem fica prejudicado é uma população que não tem nada a ver com o peixe, que não tem nada a ver com a situação, mas que é prejudicada muitas vezes por falta de critério nessas fiscalizações ou até por fiscais que, através de uma propina, através de um dinheiro ali, fazem vista grossa e deixam passar batido, né? Temos sim, enquanto população, a função de estar, nós somos fiscais por natureza, não precisa de você ter o crachá de fiscal, não. Você, como consumidor, é um fiscal por natureza e tem o direito de questionar. Faz o exame da bebida, viu que não tem nenhuma coisa intoxicante além a contaminação do próprio álcool, né? Aí, beleza, isso não é falsa denúncia, é uma questão de suspeita, né, Eduardo? E enquanto há suspeita, há necessidade de comprovação ou não. Isso daí é fundamental, separar o joio do trigo. Ô, Viegas, tá aí, eu aprendi mais uma agora, o Luiz Andrade, que é médico, psiquiatra, mas também trabalha com produtos naturais, sabe muito das coisas. Eu vou conversar com o Marcos depois fora do ar para ver que bactéria que é essa, ver se eu ponho um tiquinho dela no meu organismo, que ela come o açúcar, pronto, acabou o problema de diabetes. Pode dar certo, hein, Luiz? Depende da quantidade de bactéria que você for colocar, né? Não come o açúcar e come o resto. É o perigo. O prefeito vai trazer isso para cá. Como é que vai ser esse sistema inteligente de vídeo monitoramento na capital mineira para poder ajudar contra o crime? Ô, Luiz Andrade, nada mais óbvio, urgente e interessante que usar tecnologia em nosso favor contra a violência. Isso mesmo, Eduardo. E a inteligência artificial, ela tem a passos largos e rápidos trazido contribuições enormes para essa questão que diz respeito a algo que a gente, enquanto ser humano, não consegue fazer. Então, as câmaras de vídeo monitoramento, tanto no que diz respeito a trânsito, quanto diz respeito à questão de foragidos, né? Então, a instalação desse sistema nos estádios de futebol, nos shows, né? Todo lugar que tem multidão, você pode saber que tem muito bandido, tem muito mafioso de olho, né? Então, as câmeras são fundamentais e essa tecnologia, sem dúvida nenhuma, eu sempre lembro aos ouvintes internautas que, da Itatiaia, que entre o real e o ideal tem o possível. E que o possível seja o mais próximo possível do ideal. Entendendo que nunca se chega, Eduardo, ao ideal total. Porque toda vez que você chega perto do ideal, você tem que espichar um pouquinho para poder fazer o próximo ideal ainda mais adequado, ainda mais eficaz do que o anterior. Eu vou ser chamado pelo compliance, eu vou ter que me explicar. Então a empresa não será condenada. Ô, Raza, você é lerdo. Aí a empresa me chama, você não pode fazer isso. E a empresa fica isenta. Ela me dá uma advertência por escrito, fica isenta da justa causa. Se a empresa não fizer nada, aí ela que tem que bancar. Ô, doutor Luiz, brincadeira à parte para poder suavizar a cesta, porque a gente tem que, né, suavizar. Hoje, por exemplo, com conversação, eu fiz uma gracinha que não cabia, mas eu fiz. O Pato Sávio que mandou lá da Igreja Santo Expedito. Falou, já que estão recomendando não beber deste lado, atravessa a rua, beba do outro. Então é o seguinte, eu gosto de quinta série. Vou falar sério, o ambiente de trabalho tem que ser respeitoso, né? Como a gente faz aqui, que eu gosto do Hasley. Olha, veja bem, Eduardo, o número de horas que o trabalhador fica no ambiente de trabalho é tão grande que, se fizer a conta direitinho, você convive mais com os colegas de trabalho do que com a sua própria família. Então, é um lugar que, se for um ambiente tóxico, se for um ambiente contaminado e contaminante, a sua saúde mental, a sua saúde emocional e a sua saúde física vão embora. Então, há que haver um aperfeiçoamento nos relacionamentos e, para isso, volto a insistir que o controle social, né, o conjunto das pessoas que convivem é que vai ser mais forte, né? Antigamente falava-se direto que a união faz a força, mas é também o coletivo, essa união, que vai fazer uma pressão contra os indivíduos e tem muita gente que tem isso por princípio, né? As pessoas que gostam de fazer brincadeiras irônicas, brincadeiras sarcásticas, que usam o outro como objeto do seu abuso, como objeto da sua descarga sádica, né? O sadismo é essa coisa de gostar de ver o sofrimento do outro, gostar de ver a pessoa em apuros, passando aperto, né? Isso tem que ser combatido e é pelo grupo, é pelo coletivo. Fundamental isso. Luiz Andrade, é violência pra tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. E qualquer coisa o povo briga e dá facada e dá tiro, doutor. E aí, principalmente quando tem o uso abusivo de drogas e álcool, né, a pessoa torna-se uma ameaça coletiva, né? É um risco enorme de que a nossa tendência à defesa, que é o instinto da
da agressividade se transforma em violência, né? E depois, né, as estatísticas mostram, Eduardo, que muitas vezes as pessoas que cometem esse tipo de crime, né, de morte ou de quase morte, às vezes acontece a morte na hora, às vezes vai acontecer depois, tem um arrependimento, por quê? Porque fizeram aquilo num estado alterado de consciência, que não tinham a clareza da consciência, e depois, quando vão ver, o caldo já entornou, Eduardo, e é irreversível. Doutor, muito obrigado. Até sexta que vem, se Deus quiser, às 10 da manhã. Deus quiser, Eduardo, uma mensagem aqui no Outubro Rosa, tá, Fernando? Importantíssimo. Tem a questão do autoexame das mamas, que a mulher faz em si mesma, que pega o seio como se fosse uma bola e vai fazendo aquela análise, né? Palpando sem apertar muito para não dar hematoma, para não machucar. Agora, o preventivo mesmo não é só fazer o autoexame, é usar o óleo de rícino. O óleo de rícino, sabe quem que é o rícino? Óleo de mamona. Você usa o óleo de mamona para fazer uma massagem no seio, enquanto você examina para ver se não acha nenhum nódulo, nenhum endurecimento, você vai fazendo essa massagem com óleo de rícino, né? Sem exagerar, porque senão fica alguma coisa que vai sujar a roupa depois, principalmente à noite. Então, o óleo de mamona que você encontra no mercado central, o óleo de rícino, é fundamental como preventivo, porque ele tem uma capacidade de penetração nos tecidos grandes e ele faz, então, essa prevenção ao câncer de mama. O Instagram é Aloysio A. Andrade, o telefone é o 99910-9855.